Olá! Agora que já entregamos para o nosso setor de marketing nossa primeira análise relacionada aos países que temos a menor quantidade de clientes, agora esse mesmo pessoal nos pediu algumas informações. Eles precisam saber a quantidade de clientes e em quais cidades brasileiras a gente tem esses clientes. Então, a gente precisa ir lá no nosso banco de dados e recuperar a informação de quantidade de clientes por cidades brasileiras. E então, para isso, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ir lá no nosso estúdio do SQL Server para verificar se a gente tem essas informações na nossa base de dados. Eu já estou aqui com o SQL Server Management Studio aberto e já temos a query aqui, ó, do nosso já montada para a gente entender aí essas questões de cliente. Então, o que a gente tem aqui, ó? Então, vamos entender o que a gente tem aqui. Primeira coisa que a gente tem é selecionando. Tem um top 10 aqui, pessoal, mas eu vou tirar ele para ver o que acontece aqui. Vou tirar esse top 10. O top 10, pessoal, ele mostra apenas os 10 primeiros registros que a gente tem. É como se fosse, se nós fôssemos utilizar lá no Python, o comando head com 10 como parâmetro. Eu vou tirar aqui, executar, para ver o que ele volta para a gente. Ele ia voltar porque não era necessário ter aquele top 10, porque a gente não chega a ter 10 cidades brasileiras nos nossos registros. Então, pessoal, vamos entender aqui o que a gente está trazendo aqui. Ó. Então, vamos selecionar. A primeira coisa que a gente está trazendo é o país. Está dando select na coluna country para trazer o país. Também damos select na coluna city para trazer a cidade. Então, temos aqui a cidade. E aqui a gente está usando uma função de agregação, a função count, para contar também a quantidade de clientes aqui. É muito semelhante à consulta que a gente usou nas aulas anteriores. A única diferença que a gente tem é que a gente adicionou aqui a coluna cidade, que a gente não tinha. A gente só tinha coluna país lá. E como toda função de agregação, a gente precisa utilizar a cláusula group by com as colunas que não estão presentes ali na função de agregação. Então, no caso, a coluna country e a coluna city. Então, nós temos aqui que o que vai retornar para o nosso data frame vai ser esse result set aqui, ó, esse resultado aqui que vai retornar lá para o nosso data frame. Então, vamos voltar lá para o glorioso Jupyter Notebook para executar essa consulta lá. Então, aqui eu vou conectar com o banco de dados e aqui é a mesma consulta que a gente tem lá. Eu vou só tirar esse top aqui também, porque a gente não precisa. Vamos executá-la aqui, a consulta, e ele trouxe a mesma coisa para a gente aqui. Olha lá. A mesma coluna country, a coluna city, a coluna quantidade de clientes. Então agora, pessoal, vocês vão perceber a mágica. A gente passou aí escrevendo query, escrevendo conexão, escrevendo a questão de análise de dados, de criação de gráficos ao Seaborn. Perceba que tudo isso daqui, olha só, muita atenção no que eu vou falar. Tudo isso daqui, ó, a gente vai reaproveitar. As únicas coisas que a gente vai mudar vai ser aqui, ó, o título do arquivo que a gente vai salvar, talvez o título do texto aqui que a gente vai, o título do gráfico a gente vai mudar, mas o corpo total aqui, ó, a gente vai permanecer o mesmo. Qual que é a diferença que a gente tem aqui, ó? Da nossa coluna, das colunas que vieram aqui, a gente estava usando country, mas agora o nosso setor de marketing quer as informações das cidades brasileiras. Então, aqui no eixo X eu crio uma variável chamada eixo X e aqui eu crio uma variável chamada eixo Y. Aqui eu estou colocando as colunas que a gente vai pegar daqui, ó. A coluna city e a coluna quantidade de clientes. São as colunas que estão aqui. E aqui, ó, olha só, a hora que eu crio o gráfico aqui, ó, para facilitar mais pra gente, o meu dataset continua sendo dataset, por quê? Porque o nome dele ali em cima continua sendo dataset, ó, aqui, ó. Continua sendo dataset, o que retorna da consulta. E o eixo X, como não poderia deixar de ser, no nosso eixo X a gente tem aqui o eixo X e no eixo Y a variável que a gente criou no eixo Y, no caso a cidade aqui.
Se eu quiser mudar o título, eu mudo. Se eu não quiser, eu não mudo. Mas perceba que isso deixou de ser tão importante, porque a estrutura de criação de gráfico a gente já tem, pelo menos esse gráfico horizontal aqui. Então, se a gente parar para pensar, todas as vezes que alguém requisitar alguma coisa para a gente relacionada a cidades, a clientes, alguma coisa, a única coisa que a gente vai precisar mudar vai ser a nossa consulta SQL para recuperar informação no banco de dados. E aqui, ó, os eixos que a gente quer pôr as colunas em determinados lugares aqui, ó. Então eu vou executar, já está até executado aqui, ó. Pá, tem alguma coisa que não fechou aqui, deixa eu ver. Será que é aqui em cima? Consulta, deixa eu executar esse daqui. Deixa eu procurar esse erro, aqui não é, aqui não é. Aqui, tá falando que não encontrou, tá faltando um parênteses aqui, fechando um parênteses. Achei, é aqui, pessoal, tá faltando um parênteses aqui, ó. A gente abriu 2 parênteses, 1, 2 e fechou um só. Vou fechar um parênteses aqui e mandar executar. Perceba, ó. Então, se eu quiser, eu posso mandar isso. Vou mudar o título aqui. Comparação de quantidade de clientes por cidades brasileiras. E vou executar. Pronto, tá aí, ó. Tá aí o gráfico cidades brasileiras. Agora, se eu quiser, por exemplo, por cidades americanas, é só mudar na minha query aqui, ó. Então vem aqui, coloco USA aqui, ó. Vou executar de novo, né? Que eu preciso executar minha query de novo. Perceba que ele já mudou aqui o nosso dataset. E eu vou mudar aqui, ó, por cidades brasileiras. E vou colocar cidades americanas. E aqui no nosso PDF também, cidades americanas. Então, olha só a facilidade. Mudei 2 linhas de código e ele já mudou tudo para mim. Então eu já tenho uma máquina de fazer informação aqui pro pessoal. Se eu for lá no meu diretório, olha lá, cidades americanas, cidades brasileiras, tá tudo aí, ó. Caso o pessoal precise, eu posso pegar país a país e gerando aí a informação que eles querem. Então, pessoal, perceba que apesar da gente escrever uma quantidade considerável de código assim a primeira vez, perceba que agora a gente criou uma máquina de fazer informação fácil aqui, que a gente só muda alguns parâmetros aqui, algumas palavras que a gente já tem toda a nossa estrutura pronta para fazer, gerar os nossos gráficos. Beleza? Então vejo vocês na nossa próxima aula. Até mais.